Olá, meninos! Vamos iniciar aí a nossa semana com a nossa aula de ciências. Então, pegue sua apostila e coloque na página 44. Bem, nós vamos falar sobre o uso do solo. E aí, na abertura do capítulo, nós vemos uma professora e um diálogo com seus alunos sobre uma experiência que eles fizeram. Você fará a leitura visual e a leitura também desses diálogos para responder as questões da página 45. Bem, essas perguntinhas aí vocês deverão fazer no seu caderno, responder lá no caderno, lembrando de colocar o enunciado com a data e abaixo essas questões, ok? O solo corresponde à camada superficial da crosta terrestre, sendo muito importante para o desenvolvimento da vida na Terra, pois dele retiramos os alimentos necessários para a nossa sobrevivência. Além disso, o solo possui importantes funções, desde o armazenamento, escoamento e infiltração da água na superfície, sendo um componente fundamental para o desenvolvimento de diversos ecossistemas. Na página 46, nós vamos falar sobre o solo fértil, mas para isso nós teremos que fazer uma viagem lá em 1500. Quando Pedro Álvares Cabral viajou de Portugal em direção à nossa terra, trazia entre eles o companheiro, o escrivão Pero Vaz de Caminha, cuja a sua tarefa era relatar ao rei português todos os acontecimentos importantes da viagem. Em sua carta, Pero Vaz de Caminha escreveu que, entre outras coisas, a seguinte frase sobre o nosso país: "Nesta terra, em se plantando, tudo dá." Ele falou isso porque o solo da época do nosso país era muito fértil. Além disso, o clima tropical favorecia o desenvolvimento das florestas e o enriquecimento do solo com os humus. Mas o que são humus? Humus é a matéria orgânica produzida pela decomposição de folhas, troncos, galhos e animais mortos. Mas para que essa terra seja fértil, ela precisa de um preparo. Na página 47, você vai ver um agricultor preparando o solo até a sua colheita. Vale lembrar, galera, que você pode ler e destacando aí este processo, ok? O manejo adequado e a preservação do solo são essenciais, já que o solo é um recurso natural não renovável, ou seja, sua exploração desenfreada pode acarretar muitos problemas futuros. E como que é feito esse desgaste? Por que o solo fica desgastado? Por 3 fatores. Primeiro, pela poluição. Quando o solo recebe substâncias tóxicas lançadas por indústrias e agricultores, esgoto ou lixo doméstico. A erosão, que é o desgaste da superfície da terra provocada por fenômenos naturais ou por interferência do ser humano. E as queimadas, que são provocadas principalmente pela limpeza de terreno, onde será feito o cultivo de plantações ou realizada formações de pastos. Então, esses daí são os desgastes que o solo sofre. Por isso que nós temos que ter um cuidado muito especial com o solo, porque lembrando que ele não é renovável. Bem, para isso é feito a adubação, que você vai ler lá na página 50 o que significa adubação, tá? Que é uma preparação aí para o solo ser fértil. E também você vai observar que quando se planta em um terreno inclinado, como um morro, por exemplo, é muito comum que o solo, sem abertura vegetal natural, seja arrastado durante a forte chuva para as partes mais baixas. Bem, para evitar isso, que isso aconteça, recorremos às curvas de nível. O que são curvas de nível? São as linhas paralelas de plantio, as quais formam as curvas e evitam que a água tenha um caminho pronto para escoar. Na página 51, você vai ver 2 tipos, 2 exemplos dessas curvas de níveis. A primeira, a plantação em curva de nível, evita que a terra fique exposta à força das águas pluviais. E na segunda imagem, é uma outra técnica para evitar que a chuva arraste da parte fértil do solo, sendo o terraceamento, usando também terrenos mais inclinados, como os morros. Para melhorar os problemas ambientais causados no solo, a produção sustentável de alimentos através
da agricultura biológica tem sido uma boa alternativa. Os alimentos orgânicos são produzidos pela ausência de produtos químicos, deixando muito mais saudáveis, porque eles não têm agrotóxicos, inseticidas, adubos químicos, e aí o alimento fica muito mais saboroso e saudável. Bem, pessoal, agora nós vamos fazer os exercícios de fixação da página 48 e da página 51, ok? E também nós vamos colocar em prática. Vocês receberam algumas sementinhas de girassol, que vocês deverão seguir o passo a passo que tem lá para esse plantio. Se você tiver uma área legal na sua casa que tenha terra, você pode plantar lá mesmo. Agora, se você mora em apartamento e não tem, você pode plantar num potinho. É só preparar a terra, colocar a semente e seguir o passo a passo. Porque eu gostaria muito que vocês observassem o ciclo de vida do girassol. Certo, meninos? Chegamos ao fim da nossa aula de ciências. Quero falar para vocês que eu estou com muita saudade dessas carinhas felizes aí e que em breve nós vamos estar juntos, ok? Bons estudos e até a próxima aula de ciências.